Olá, aqui é o professor Vítor Araújo e vamos falar agora de regras de derivação. Então, vamos automatizar o cálculo de derivadas. Existem regras de derivação para cada classe de funções e depois regras para derivar combinações das funções. Elas não são muito difíceis e uma vez memorizadas estas regras, depois de fazer vários exercícios, vocês precisam fazer vários exercícios para memorizarem as regras, depois de memorizar as regras, o cálculo das derivadas é bem simples em geral. Por exemplo, se uma função for constante, a sua derivada é zero. Esta é bem fácil. Se f for derivável num certo ponto e se c é uma constante, então a derivada da constante vezes a nossa f é simplesmente a constante vezes a derivada da f. Okay? Se f e g são deriváveis num ponto, então a derivada de f mais ou menos g é a derivada da f em x0 mais ou menos a derivada da g em x0. Então a derivada é essencialmente linear. A derivada de uma constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função e a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Exemplo, função afim. Se f de x igual a mx mais b com m e b constantes, então segue das regras para qualquer ponto. Nós temos o seguinte, a derivada de mx mais b é a derivada do mx mais a derivada do b. B é uma constante, então a derivada é zero. Mx é uma constante vezes x, então a derivada é constante vezes a derivada de x. A derivada de x é 1. Por que a derivada de x é 1? Então aqui ficamos com m no final. Por que a derivada de x é 1? Porque se eu pegar a função x e calcular este limite, fica x menos x0 sobre x menos x0, já que f de x é x, é a função x. A função, neste caso, olhando só para esta função aqui, m vezes x, a função x, que é a função identidade, então fica com x menos x0 sobre x menos x0 pela definição de derivada. Então obtém exatamente 1. Portanto, cá está mx mais b' é igual a m, porque o b', a derivada do b é 0, e aqui tem uma constante vezes x, e m vezes a derivada de x é m vezes 1. Eu fico só com m. Certo? Vamos agora à regra da potência e do produto. Duas expressões muito úteis. Se n é um inteiro positivo, então a derivada de x elevado a n, tem uma regra muito simples, é n x elevado a n menos 1. Por exemplo, x ao quadrado tem como derivada 2x. Nós já vimos no início destes vídeos. Por exemplo, x ao cubo tem derivada 3x quadrado. X à quarta tem derivada tem derivada 4x ao cubo. Okay? X elevado a n tem derivada nx elevado a n menos 1. Isto é a derivada de uma potência. E um produto. A derivada do produto tem uma regrinha também muito interessante. É o seguinte, se eu estou derivando um produto, a derivada do produto é a derivada do primeiro fator vezes o segundo fator, mais o primeiro fator vezes a derivada do segundo fator. Então, f vezes g, linha de x, é f' vezes g mais f vezes g'. Exemplos de cálculo. Por exemplo, calcule a derivada de x ao cubo mais 2x quadrado mais 3. Como é que nós fazemos? Vamos calcular a soma das derivadas, Então, eu aplico a derivada da soma, a regra da potência e o produto por constante, passo a passo. Então, x ao cubo mais 2x quadrado mais 3, derivada. Isto é a mesma coisa que a derivada de x ao cubo mais a derivada de 2x quadrado mais a derivada de 3. Então está aqui, x ao cubo, mais 2x quadrado, mais 3, Isto aqui dá 0, que é uma derivada de uma constante. Já vai desaparecer da soma. 2x quadrado é a mesma coisa que 2 vezes a derivada de x quadrado. Está aqui. X ao cubo, a derivada de x ao cubo é 3x quadrado, pela regra da potência. Okay? Então, 3x quadrado já está na sua forma final. Agora aqui, o 2 vezes a derivada de x quadrado, mas a derivada de x quadrado é 2x, então fica 2 vezes 2x. E, portanto, no final ficamos com 3x quadrado mais 4x. E já não podemos simplificar mais. Outro exemplo, calcula a derivada desta função. X quadrado mais 1 vezes x ao cubo mais 3.
Okay? Então, nós podemos fazer, de facto, de duas formas aqui, né? Nós podemos multiplicar estes polinómios, multiplicar x² por x ao cubo, x² por 3, depois 1 vezes x ao cubo, mais 1 vezes 3, né? Ou seja, expandimos este polinómio e depois calculamos a derivada do polinómio como nós fizemos aqui em cima. Ou nós podemos aplicar a regra do produto, que é o que eu quero fazer aqui, né? Então vamos aplicar a regra do produto. Então a derivada de um produto é o primeiro fator vezes a derivada do segundo, né? Mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Okay? Então está aqui. Derivada da função é o primeiro fator vezes a derivada do segundo fator, mais o segundo fator vezes a derivada do primeiro. Ok? E agora calculamos cada pedacinho. A derivada disto aqui, nós já sabemos que é 3x², a derivada de 3 é 0. Então fica x² mais 1, que era o que eu tinha antes, vezes 3x². Aqui é o segundo fator, x² mais 3, vezes a derivada do primeiro. A derivada do primeiro, x² mais 1, fica 2x, simplesmente. Porque a derivada de 1 é 0. Então fico com esta expressão, x² mais 1, x², x ao cubo mais 3 vezes 2x. E agora é só expandir isto e chegar nesta conclusão. Ok? Outra regra muito útil é a derivada do quociente de funções. Parece muito complicada à primeira vista, mas ela não é tão complicada de entender. A derivada do quociente, né, quando u e v são diferenciáveis e a v em x não é zero, claro, né, porque senão isto não faz sentido. Então o quociente, o denominador não é zero. Então nesse caso a derivada do quociente pode ser calculada da seguinte forma, né, é simplesmente o denominador vezes a derivada do numerador menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Okay? E daqui segue, usando estas expressões, segue que a regra da potência vale também para expoentes negativos. Okay? Isso é extremamente útil. Aquela regra que eu apliquei da potência só para expoente positivo vale também para expoentes negativos, por causa desta regra aqui. Okay? Um jeito mais fácil de memorizar isto é o de baixo vezes a derivada do de cima menos o de cima vezes a derivada do de baixo vezes o de baixo sobre o de baixo ao quadrado. É um jeito de rapidamente a gente memorizar. Exemplo, calcule a derivada disto aqui. x² menos 1 sobre x² mais 1. Aplicamos a regra que nós vimos a seguir. O de baixo vezes a derivada do de cima menos o de cima vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Agora é só fazer as continhas. Isto aqui é 2x, fica 2x vezes x² mais 1. Este aqui é também 2x vezes x² menos 1. E aqui fica x² mais 1 ao quadrado. Bom, a gente expande aqui lá em cima, cancelamos várias coisas, fica 4x sobre x² mais 1 ao quadrado. Outra exemplo, derive 1 sobre x ao quadrado. Bom, pela mesma regra da potência, nós podemos fazer diretamente assim. Então, x, 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Ok? Então, x elevado a menos 2, linha, é menos 2 vezes x elevado a menos 2 menos 1. Ou seja, lembrem, x elevado a n igual a n, x elevado a n menos 1. Certo? Então, menos 2 vezes x elevado a menos 1 é menos 2, x elevado a menos 3. Portanto, é menos 2 sobre x ao cubo. Ok? Por causa das regras como nós trabalhamos com os quocientes. Um outro exemplo, só um pouco mais trabalhoso, acha a derivada desta função agora aqui. Tá? x menos 1 vezes x² menos 2x sobre x à quarta. Então aplicamos diretamente as regras, então y' é dada pelo seguinte, né? É o de baixo vezes a derivada de cima menos o de cima vezes a derivada de baixo. E o de baixo ao quadrado, está aqui. Baixo ao quadrado é x à oitava, de fato. Né? Agora, a derivada do numerador é um produto. Então eu vou aplicar a regra do produto aqui. Ok? E aqui fico com 4x ao cubo, que é a derivada de x à quarta, vezes o que eu tinha antes. Vezes o numerador normalzinho, né? E já fiz esta conta aqui. Multipliquei tudo, etc.
aqui, né, eu simplesmente fiz, uma coisa que eu fiz foi cancelar também, eu aproveitei para cancelar o x ao cubo, tirei um x ao cubo daqui, pus aqui vida x ao cubo e cortei com este x ao oitavo, fiquei com x à quinta. Tá? E uma vez que o x é diferente de zero, né, porque eu estou calculando a derivada naquele lugar. E agora aqui expandi, calculei estas derivadas, né, fiz as contas e depois juntei tudo, né, e simplifiquei e obtive esta expressão. Reparem que é só aplicar passo a passo as regras. Né? O que eu fiz foi aplicar a regra do quociente e depois aplico a regra da derivada do produto. Certo? Outros exemplos, suponha que u e v são diferenciáveis, são funções diferenciáveis em x igual a 0. Okay? Sabendo que o valor de u em 0 é 5, a derivada em 0 é menos 3, o valor de v em 0 é menos 1 e a derivada em 0 é 2, acho os valores das seguintes derivadas em x igual a 0. A derivada do produto em 0, a derivada do quociente em 0, a derivada do quociente u sobre v, a derivada do quociente v sobre u e a derivada de 7u menos 2v. Ok? Assim, por exemplo, a derivada de u vezes v em 0 é aplicar as regras, não é? U de 0 vezes a derivada em 0 mais a derivada de u em 0 vezes o v em 0. Usamos as definições que estão dadas aqui em cima, substituímos e obtemos simplesmente 13. Derivada do quociente 1 sobre v em 0 é só aplicar diretamente as definições, substituir os valores e calcular. Ok? Os outros dois casos ficam como exercício para vocês. Este tipo de questões é muito comum aparecer numa prova de resposta múltipla. Okay? Vamos continuar com mais exemplos já no próximo vídeo.